Oi, pessoal, estamos aqui no ProConecta Podcast. Estou aqui com mais um convidado, Helder Oliveira. Bem-vindo, Helder. Agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de um assunto que faz com que as pessoas é, ou não ou achem ou não ou gostem ou não gostem muito, né? Não tem meio termo quando a gente fala de mercado de arte. Pessoal, o Helder atua na interface entre perícia, avaliação, documentação patrimonial, circulação de obras e inteligência de mercado, e acompanhando de perto as transformações do mercado artístico contemporâneo. Sim. Muito bem, vamos falar de artes então, hein? Estamos elevando o nível do nosso podcast. Falar de arte. É legal falar de arte. É muito gostoso, faz bem para a alma, né? É, Falar de arte, coisa bonita, coisa boa. e falar de mercado eu acho que é mais complexo, né? As pessoas têm bastante opinião a respeito. O mercado de artes é uma coisa, de certa maneira, bastante demonizada, né? Com uma série de pontos negativos que são apontados, mas tem muito ponto positivo também que a gente conversa aqui agora. Bacana. E eu queria já começar com uma pergunta para Sim. você, e aí a gente vai tendo esse papo legal aqui a partir disso. O mercado brasileiro, o mercado de arte brasileiro, ele mudou muito nos últimos anos? Ou assim, o que você mais viu que transformou esse setor recentemente? A digitalização do mercado. Então, a possibilidade de você olhar as obras via internet, muitas vezes até poder participar de leilões, você verificar alguns preços, porque não são, eh, geralmente as galerias não disponibilizam os preços, mas nos leilões sim. Mas de qualquer maneira que você tenha um acesso de casa a uma série de lugares que você pode comprar obras de arte em qualquer nível, mais caras, mais baratas, né? Você tem Uhum. plataformas que permitem isso tanto no Brasil quanto fora, né? E Uhum. isso fez com que as pessoas aumentassem o número de colecionadores em relação a essa possibilidade. Ou seja, ver na internet as obras para você comprar. As que te interessam, né? Enfim. Sim, sim. Ou só ter curiosidade como é que funciona, quanto vale, né? As pessoas gostam muito de falar quanto vale. Aí Sim. você, nessas plataformas, você, de certo modo, consegue saber, né? Interessante, porque é um assunto que a gente não tem no nosso dia a dia, né? E não sei se é só nível mundial, se todos os países, a população não tem uma noção de obra de arte, ou é só algo que de repente passa no Brasil, que a população é um pouco mais desinformada sobre o mercado de arte. Como Não, que você vê isso? na verdade, quem discute mais mercado de arte, de alguma maneira participa dele. Ou é o artista, ou é a galeria, ou são as instituições, os museus, profissionais como eu que são peritos, né, e que estudam o mercado de arte no Brasil. Uhum. Vamos dizer assim, para o leigo é mais difícil, né? Ele tem que se aproximar disso, ele vai ter que ter uma curiosidade com isso, porque é um meio profissional e acho que como todo meio profissional ele tem um momento em que ele é restrito a quem participa daquilo diretamente. Uhum. Entende, que entende melhor a dinâmica ali, né? Que É, está mais atuante. não tem nenhuma diferença em relação ao fora ao Brasil, na verdade. Uhum. Em ambos as situações, no Brasil e fora do Brasil, Uhum. as pessoas conhecem um pouco mais e conhecem um pouco menos, Uhum. né? Então, é assim, acho que o que a gente pode dizer é que o mercado de artes, ele na verdade não atende, ou melhor, ele atende as Uhum. pessoas que economicamente está numa faixa, econômica mais alta, que tem mais Uhum. poder aquisitivo, né? Uhum. Nesse sentido, não vai colocar, por exemplo, as pessoas que não fazem parte desse meio, Uhum. né? Apesar de a gente falar assim, olha, no mercado de artes a gente tem obras de vários valores, mesmo os valores mais baixos, muitas vezes não são acessíveis para uma boa parte da população, né? Uhum. Entendo. Então, isso gera que, se você não pode chegar ali, até o mercado, um desinteresse em saber como é que ele é,
certo. E nesse caso a gente pode pensar que, eh, a obra de arte ela é vista como um ativo estratégico e de investimento nos dias de hoje? Também é, né? Uhum, Por bastante tempo, ainda acho que a ideia mais geral é a obra como patrimônio, né? Você compra uhum, porque você gosta, aí você coloca na sua casa em algum lugar e você tem a possibilidade de olhar para ela todos os dias, né? uhum. Mas de uns anos para cá, a ideia de você investir em arte está se tornando cada vez mais uma realidade concreta. Uhum, Você pode pensar até em duas maneiras, né? Tem algumas empresas que oferecem isso, inclusive no Brasil, a gente já tem algumas empresas que trabalham com isso. Elas oferecem, por exemplo, um pedaço da obra para você comprar, né? Como se fosse você hum. comprar uma ação, um pedaço da empresa, Ah, sim. né? Para que você depois venha receber os dividendos disso. Ou a valorização daquilo Hum. das ações da ação relativa àquela empresa, que depois você pode vender com uma valorização, né? No Uhum, caso das artes é muito parecido. Então a obra, você compra um pedaço dela, a, a, a empresa que está lidando com isso, ela vai te dar uma projeção. Você uhum, vai investir R$ 5.000, R$ 10.000, e aí ela te dá uma garantia de que aqui a um X tempo, essa uhum, obra de arte, ela vai ser vendida e o que for passar do preço, né, o que ela uhum, valorizar no período, é revertido para quem comprou um pedaço dessa obra. uhum, A outra possibilidade são pessoas que escolhem diretamente algumas obras pensando na expectativa uhum, de valorização dela dentro de um X tempo, uhum. né? O tempo é médio e longo prazo, né? Ele, assim, não dá para você comprar uma obra de arte hoje e vender daqui a 30 dias e achar que vai ganhar um dinheirão com isso, porque não acontece assim, Uhum. né? Ela, na verdade, tem um tempo maior para que você tenha esse retorno. Tá. Alguns grandes colecionadores fazem isso, empresas fazem isso para formar suas coleções muitas vezes. Uhum, Eles pensam muito na questão de quanto vai estar valendo isso daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, uhum, né? E, assim, não é qualquer um, na verdade, que vai conseguir lidar com isso, porque, uhum, na verdade, requer um conhecimento, assim como quem investe em ações, você precisa conhecer a empresa, ter o histórico, né? Ver a uhum. movimentação das ações dessa empresa em determinadas situações, enfim, é a mesma coisa. Não dá para você Sim. comprar e falar assim, nossa, eu vou comprar Confiar. e confiar que Uhum, aquilo vai ter retorno garantido, porque nunca tem, nunca, isso não é garantia, né? uhum. A garantia de que você vai receber isso, aquilo, acontece dentro de um certo tempo para a gente, para deixar mais claro, né? Porque tem todas Sim. as dinâmicas de mercado, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer, até para valorizar alguns artistas Uhum. em detrimento de outros. Legal. E aí, no caso que você comentou bastante sobre esse mercado, né? Existe uma diferença do mercado sul orientado para o norte orientado? Como que isso se comporta no globo, vamos dizer? A ideia do sul orientado é a ideia de uma valorização da produção artística desse, vamos dizer assim, a grosso modo, hemisfério sul. Bem a Uhum. grosso modo, né? Tem alguns países que estão no hemisfério do norte, mas eles têm uma conexão cultural com o Brasil muito forte, Tá. né? Um jeito de olhar para a cultura, de se colocar no mundo que é similar. Dá para fazer algumas comparações. Uhum. Mas ele também está pensando, quando a gente fala de sul orientado para o mercado das artes, em um reconhecimento pelo hemisfério norte, pela Uhum. Europa, pelos Estados Unidos, do tipo de produção artística que é feito no Brasil, por exemplo, mas que Uhum. fala realmente do Brasil. Porque a gente tem muitos artistas que trabalham com uma ideia, vamos dizer assim, mais internacional Uhum. de arte. Um artista está no Brasil, mas poderia estar na Europa, poderia estar nos Estados Unidos fazendo o mesmo tipo de obra. Tá. Então, no caso, né, do Brasil, é muito importante nessa visão de sul orientado, as obras que marcam melhor as características culturais do Brasil.
por exemplo, a Bienal de Veneza, Uhum. que foi o Adriano Pedrosa o curador, aonde teve uma presença maior da produção indígena. Sim, Inclusive produção indígena, assim, produção indígena contemporânea, né? Os artistas que hoje sim. trabalham com isso, né? Foi até mais bem falado, divulgado essa Bienal Sim, de Veneza, acredito, essa última, né? é, Porque é, antigamente a gente não via muito falar-se sobre isso, né? Essas grandes bienais. em parte é porque o curador é brasileiro, né? E aí a Uhum, questão que ele colocou é uma questão que tem a ver muito com os discursos atuais, é, que são discursos decoloniais, que são uhum, pensados em cada um dos países que não formam esse hemisfério norte, a ter a sua cultura visibilizada pelos outros países, portanto, por esses países, uhum. mas não de maneira caricata, de maneira séria, porque Sim. essa cultura do Brasil, por exemplo, a gente pode citar tanto produção indígena contemporânea, quanto a Uhum. gente pode pensar em artistas que se usavam um nome muito horrível, né? Mas que se chamava de artistas primitivos, naif, mas que é um nome horrível, né? Uhum. Talvez a gente pensar em artistas populares, enfim. Aham. E esses artistas, eles têm tido bastante valorização, Uhum. né? Artistas que, por exemplo, né, o Chico da Silva, um que está tendo bastante valorização, que já participou de Bienal de Veneza, Uhum. mas que nos últimos, vamos dizer assim, décadas, ele estava meio esquecido. E agora, com esses discursos onde eu quero mostrar o meu país do jeito que ele realmente é e não como você quer vê-lo, Aham. o Chico da Silva é um dos artistas que se valorizou bastante. Você comprava ele por, sei lá, R$ 1.500 uma obra e agora elas custam 150 mil, 200 mil. Uma valorização grande, né? E ainda tem diferença de preço, né? Algumas galerias praticam um preço aqui e um preço Aham. no mercado externo. Esse preço no mercado externo aumenta? Aumenta. Hum, interessante. E então a gente pode dizer que o Sul Global começará a disputar essa narrativa e valor Sim, no globo, no sim. centro global? Sim. O Brasil, por exemplo, já disputa uma atenção em relação à sua produção Uhum, artística. A gente tem plataformas, por exemplo, a Art Price, que é uma plataforma que fornece preços dos leilões. Os leilões brasileiros já estão sendo listados lá. Alguns uhum, leilões, né? sim. Alguns leiloeiros já têm, né, a sua. Quando eu estou fazendo isso para algum cliente, eu uso tanto um nacional, que chama Catálogo das Artes, quanto Uhum, o ArtPrice e alguns outros, Invaluable, Artsy. E uhum, você percebe a presença cada vez maior de artistas estrangeiros sendo vendidos no exterior, uhum. como a presença de números dos leilões brasileiros no exterior. Isso mostra que as coisas que acontecem no Brasil em termos de mercado também estão interessando para quem está fora do país. Para quem está ali, principalmente Europa, Estados Unidos. Sim, e o Brasil tem umas, assim, arte contemporânea, né, vai bem lá fora, né, a gente consegue colocar mais artistas lá fora a partir das galerias que também conseguem ter maior presença fora. Uhum, É, a arte barroca, que sempre foi muito valorizada no Brasil, é, arte indígena, né, contemporânea, uhum, inclusive, e esses artistas populares que também são muito comprados lá fora, assim. A França consome muito, por exemplo, uhum, artistas como Chico da Silva, como Antônio José da Silva e uhum, outros que, na verdade, são artistas que não têm uma formação artística uhum. sistematizada, né? Como a gente pensa em muitos outros artistas que realmente vão para uma universidade, Aham. né? Entram lá, aprendem tudo como é que deve ser, tem as disciplinas de ateliê para a parte prática, e aí Uhum. ele tem uma educação que é dentro desse espaço. Da Né? arte mesmo, da Exato. estética, da técnica. Totalmente visualizado, totalmente direcionado Aham. a transformar você em um artista. Que bacana.
A gente pode dizer que os artistas, mais naturais, assim, eles têm mais técnica ou eles realmente partem, assim, como que eu deixa eu me expressar melhor. Os artistas que, digamos assim, são mais valorizados, são aqueles que nascem naturalmente ou aqueles que têm essa parte acadêmica, ou isso é Isso, irrelevante no mercado? isso é irrelevante, porque a Uhum, gente tem artistas com formação em arquitetura, artistas que, na verdade, foram advogados, uhum. artistas que foram médicos, enfim, tem uma... Nesse sentido, não é necessário, o mercado não está interessado só naquele que tem formação em arte. Uhum. O mercado está interessado naquele, vamos dizer assim, que consegue entrar dentro do campo das artes, no mundo das artes. Hum. Se ele consegue entrar, por exemplo, um artista que saia da universidade hoje e que aí, daqui a 6 meses, consegue uma galeria que o apoie, Aham. ele realmente está lá nesse mundo das artes, o que vai gerar um interesse para o mercado, que consequentemente quer dizer que as galerias ou os colecionadores, por meio das galerias, Uhum. vão querer ter uma obra desse artista em casa, Uhum. né? Agora, não é toda pessoa que sai da universidade que realmente consegue entrar nesse lugar. Esse lugar do artista no mercado, com galeria que está por trás dele, que vende obras, tal, é um lugar tipo, sei lá, 10% dos artistas conseguem. 90% vai fazer outra coisa. Mas essas outras É. coisas são, por exemplo, fazer perícia como eu faço. Eu vou Sim. fundar uma empresa que faz uma Uhum. série de trabalhos para artistas. Desse mesmo modo, a gente tem professores de arte, a gente tem o pessoal que monta as exposições que a gente não lembra, os Uhum. conservadores, restauradores ligados às obras de arte, e muitas vezes as pessoas também fazem o curso de artes visuais pensando nessas outras áreas que você pode atuar, não necessariamente em ser artista. Em ser artista, mas É. tá ali, Tá vendo? adjacente, né? Tá. É a mesma situação. Você está convivendo com arte, né? Ou, no Uhum. caso do artista, assim, está respondendo ou propondo Uhum. uma maneira de olhar para o mundo a partir das obras dele. Legal. Interessante, né? Porque quando a gente pensa em obra de arte, nesse universo, ecossistema da arte, da obra de arte, a gente não pensa que realmente existem essas outras funções que são necessárias também, né? Igualmente, assim como os próprios artistas, precisa também dessas outras pessoas que orbitam, né, todo esse ecossistema para fazer acontecer todo esse mercado, esse nicho, né? Sim, E assim, pensando nesse sentido, eu queria te trazer um pouco para um tema que está em alta hoje em dia, que a gente não deixa escapar, porque todo mundo fala diariamente, que é o uso da inteligência artificial. sim, Você acredita que a inteligência artificial, ela pode apoiar esses profissionais, que estão nessas funções, lidando aí com perícias, análise de mercado? O que que você entende sim, que sim. a IA tem Ajuda, abertura? tem. Ajuda bastante para análise de mercado. Uhum, Porque a gente precisa muito de dados para poder, na verdade, entender esse mercado, é, saber melhor os valores das obras, ter isso de maneira até mais rápida, porque aí acaba permitindo você ter essas informações de maneira mais rápida. uhum, É, então, se você tem a IA, ela ajuda bastante, né? uhum, Ajuda até, ela assim, não vai para tudo, não vai ajudar em tudo, né? Para uhum, perícia é mais difícil, mas acaba sendo interessante porque ela ajuda em algumas coisas com relação ao trabalho da perícia, uhum, né? A dados, a pesquisa, logicamente você não pode vamos dizer assim, utilizar a IA sem ter senso crítico, uhum. porque às vezes ela responde coisas absurdas, Absurdas? às vezes ela não entendeu direito o que é para fazer, Sim. e isso, na verdade, prejudica. Então você precisa sempre ter uma noção do como é esse mercado, vamos dizer Uhum. assim, no físico, para a gente pensar na IA. Ou num digital, mas é um digital que não envolve necessariamente a IA de uma forma mais contundente, né? Certo. Existem ferramentas voltadas hoje já para o mercado?
Eu de diria obras que de as arte? plataformas que a gente utiliza para ver os preços de leilões, ela já tem já esse... Alguma É, base de inteligência artificial? sim, Hum, sim. Na construção do dado, na uhum, interpretação das pessoas que, por exemplo, você também pode pendurar... Algumas são marketplace, então você pode uhum, pegar a sua galeria, por exemplo, certo. e colocá-lo nesse marketplace para vender os seus artistas. Então, é mais uma Uhum, possibilidade. Então, você pode usar a IA para avaliar como é que está se comportando tudo uhum, isso, né? Para entendi. você oferecer ao público algo mais, vamos dizer assim, mais estratégico do Uhum, colecionador, para ele saber o que, que ele poderia comprar, para saber que, às vezes, pensando até em valorização futura, uhum, né? E essas ferramentas acabam permitindo uma escolha mais precisa, de repente. entendo. Principalmente para quem pensa em investir, eu acho. Sim, entendi. E nesse caso, a inteligência artificial não substitui o olhar humano, ou seja, o olhar humano, a presença humana continua sendo imprescindível, porque não vai conseguir otimizar Ela precisa sempre de algo. alguém que direcione ela, né? Na Uhum. verdade, né? É. Ela não tem vida própria, vamos dizer assim. Ela gera uma série de informações, você faz uma Uhum. pergunta lá para o chat GPT, por exemplo, ele te dá uma série de coisas, mas essas coisas todas estão na internet. O que Assim. ela faz é achar tudo que te interessa em relação àquela pergunta que você fez, né? Uhum. Muito mais rápido que você fosse lá pesquisar, pensar assim, eu tenho que ver nesse site, eu tenho que ver nesse site, eu tenho que ver naquele outro site. E Uhum. aí você fica um mês fazendo isso, Pesquisa, né? Atrás de pesquisa. se não mais, enquanto que ela te dá essas possibilidades. Aí você vai lá, Uhum. confere, analisa, vê se está tudo ok, e aí você tem ah, no caso do mercado das artes, uma possibilidade Uhum. de orientar seu público, por exemplo. Interessante. E a gente falou muito também sobre NFT. Em 2024 ali, eu tive participando do South by nessa época do SXSW, né, que o South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas. E em 2024 falou-se muito sobre NFT e falou-se muito também relacionada ao mercado das artes, né? Além de outros mercados também, fazendo, por exemplo, twins, né? Uhum. É, você acredita que eles fracassaram, que o NFT realmente fracassou? Porque realmente o NFT acabou sendo usado bastante no mercado de arte na época. Mas você acredita que o NFTs fracassaram ou apenas passaram assim por uma fase especulativa? Eles passaram por uma fase especulativa, né? Era uma coisa inicial. Muita gente investiu bastante nisso e pensando no retorno, vamos dizer assim, pensando no retorno, ele acabou, na verdade, é, gerando uma concorrência muito alta em relação a isso, o que, de certa maneira, meio que colapsou um pouco, né? Uhum, Agora, eu acho que o que deve acontecer, eu não sei exatamente, né, o que pode vir, mas o NFT uhum, ainda vai permanecer. Eu acho que agora vai ter, assim, quem realmente está querendo trabalhar com isso de fato, né? uhum, E às vezes as coisas também passam, né, do NFT para alguma outra coisa que é uma espécie de desenvolvimento, né, para poder, na verdade, porque a situação que a gente tinha era assim, qualquer coisa estava virando NFT. uhum, Eu vi algumas coisas de pessoas vendendo NFT que, não sei, eu vi uns valores muito altos para aquilo, né? Pensando que você está falando de arte, né? uhum, Teve inclusive um caso de um colecionador que queimou seu Picasso para transformá-lo em NFT, uhum, o que são coisas completamente diferentes, né? NFT é digital, a obra física, né? A obra do Picasso, ela é física, né, o cara sim, queimou. E é a obra que te dá ela te dá uma experiência muito maior.
É como Uhum. você vê livro. Você vai lá, Uhum. gosta de um determinado artista ou determinado movimento, vai virando as páginas, você vai ver as imagens lá, você fala, nossa, que bonito. Mas aí quando você vê pessoalmente, é que você vai ver como é bonito de fato. Daí você Uhum. vai ver pinceladas, você vai ver as cores que o artista utilizou, você vai ver como ele construiu essa pincelada, Uhum. o fundo, a moldura, o tamanho o tamanho real em relação a você, porque por mais que te fale, é 1 por 1,50, você fala, legal, 1 por 1,50, que é um É. tamanho legal. Nossa, essa obra tem 2 por 4. Nossa, é uma obra imensa. Uhum. Mas você ir até ela e você ter experiência, esse contato, NFT não substitui. Então não faz sentido você tirar uma obra física para transformar em NFT, a não ser que esse NFT seja para alguma outra coisa. É. Ela acrescente algo para a obra que você pode vender nesse mercado e que isso vai, de repente, arrecadar fundos até para sustentar um museu, É, para né? garantir que continue Uma ali, coisa a né? mais que você pode vender, né? Uhum. Mas, é, É inconcebível, né? Pelo menos para mim, assim, é uma opinião particular. Mas é meio inconcebível a ideia de que uma pessoa queime um Picasso, né? qualquer uma, É. né? Assim, eu acho que o maior benefício do NFT é o que o que chama de blockchain, né? Que é Uhum. essa coisa de você conseguir fazer com que aquela obra Uhum. esteja ali muito bem documentada, Sim, né? Tem em algumas perícias, eu ainda não uso essa coisa do do blockchain, blockchain. Uhum. mas tem alguns que já estão usando o blockchain para poder, na verdade, ser Trazer mais credibilidade. trazer mais credibilidade. Uhum. Evitar um dos maiores problemas do mercado de arte, que é a A fraude, falsificação. né? É, É, interessante. É, a gente não falou sobre fraude, e realmente você trouxe aí um tema que é tão interessante quanto inteligência artificial, quanto NFTs, que é a parte do blockchain, realmente. Garantir essa veracidade da obra, sim. todo esse Vai ter todas as essas informações, no caso. informações, né, o rastreio da obra, né, Exato. importantíssimo. Até porque quando uma pessoa rouba ou frauda uma obra de arte, não sei como que é trabalhado isso, mas é difícil, né? Porque, por exemplo, se existe um roubo, a pessoa não consegue vender, né, no mercado. Ela consegue só vender por um meio ilícito, né? Enfim, Mas alguns roubos são encomendados. né? Que aí a pessoa vai direcionado para aquelas obras, né? Uhum, Ele já sim. sabe que a instituição, museu, né, Uhum. tem essas obras, então o cara encomenda para ir É, não. diretamente lá. Tem gente que pensa assim, ele vai comprar essa obra, enfim, e aí ele Uhum. vai guardar para ele, simplesmente. Não vai, mais ninguém vai ver, por exemplo, É. né? Mas a questão da fraude é bastante preocupante. E isso Uhum. também atrapalha o mercado de artes, né? Sim. A gente teve há um tempo atrás o Volpe, né? O Volpe ele estava sendo muito falsificado. E Uhum. aí se criou com medo da desvalorização dessas obras, porque tinha muitos Volpes falsos circulando no mercado, Uhum. se criou um instituto para que, na verdade, catalogasse essas obras Uhum. e tivesse, então, isso como referência para todo mundo que fosse comprar. Uhum. Então, assim, para comprar uma obra do Volpe, você precisa consultar esse catálogo de certa maneira. Você Uhum. precisa saber quais são essas obras para não comprar falsos, né? Uhum. E, Correto. Uhum. isso, na verdade, faz com que no mercado de arte, a gente chama isso de catálogo raisonné, que é um resumo Uhum. de toda a produção do artista, ele faz com que seja mais fácil você identificar obras falsificadas, Uhum. ele faz com que haja uma maior valorização do artista em função desse controle, que é o caso Uhum. do Portinari, por exemplo, que também tem uma fundação Uhum. que trabalha para catalogar as obras, ter todas as informações. É bom para pesquisa, para quem está trabalhando com artista, Uhum. evita. Então, de uma certa maneira, né, logicamente não corrige o problema, Uhum. mas ajuda a evitar problemas de falsificação, Uhum. porque as pessoas às vezes vão lá, eu já tive casos já, só comprar, fala assim, paguei X, assim,
na obra, né? Aí você olha para ele e fala assim, não, isso deve ser falso, porque não ia custar esse valor. O Uhum. valor seria muito maior, né? Então, a questão de você participar desse mercado, que seja investindo ou seja colecionando, e que você entra num leilão, você precisa ver procedência, precisa saber um pouco sobre como funciona, precisa conhecer Uhum. precisa conhecer a história da arte, porque senão você vai comprar, assim, uma obra falsificada, e depois, Uhum. assim, você pensa que vai assim, vou pegar e vou autenticar isso aqui e Uhum. paguei 10 mil e vai virar 100 mil, né? É. Mas não é bem assim. De cada 10 obras que eu pego para fazer perícia, 11 são falsificadas, assim. Tem Cada 10, falsificação, 11 são. muita falsificação. Algumas falsificações Nossa. são muito toscas, Uhum. outras nem tanto, mas muitas delas são toscas que só de olhar, assim, você nem precisa fazer exames, nada de luz Uhum. ultravioleta, fazer alguma coisa para ver raio-x, esse tipo de coisa. Já é perceptível a olho nu É que porque ela você vê é. que o traço não é o traço do artista, né? Uhum. Então, é um lugar que você, como qualquer outro, você precisa conhecer um pouco para Aham. poder participar. Legal. Eu queria trazer também uma abordagem sobre um pouco das das diferentes. Ai, como que eu esqueci o termo agora. Gerações, das diferentes gerações que a gente tem hoje, né? Ah, tá. Então, queria Entendi. trazer um pouco assim. A gente vê muito as pessoas mais velhas falando sobre obras de arte, são mais valorizadas, né? Até. Mas quando a gente pensa no colecionador jovem, esse colecionador, ele está mudando o mercado? Como que ele está chegando assim nesse mercado de É, obra de arte? os colecionadores novos, a sua grande maioria, eles entram para colecionar arte, inclusive, não como investimento. Eles acabam comprando obras que são mais baratas dentro dessa lógica. A gente tem uma hierarquia, Uhum, né? Então, pintura sempre foi o que valeu mais, tá. tá? Pintura, e depois você vai tendo, por exemplo, fotografia, Uhum, e gravuras, desenho, gravura. sim. Gravura acaba sendo o que dá maior acesso a um colecionador novo, Uhum, porque ele vai pagar um preço que é mais em conta comparado com pinturas, uhum, né? Assim, gravura é um mundo imenso, tem artista que já fez tiragem de 100, de 200, enfim, né? E aí você pode, por um preço que, assim, para quem está numa condição financeira boa, não é um preço alto, não, uhum, né? Você consegue formar coleções a partir desse suporte de papel, né? sei. Também tende a olhar para esses artistas, né, obviamente, com um olhar mais contemporâneo, para as questões que Uhum, são atuais, às vezes sustentabilidade, a questão da mulher como artista, a causa preta. Então, uhum, isso faz também com que o perfil do colecionador novo seja um pouco diferente do colecionador tradicional, né? O entendi. tradicional ele acaba muitas vezes uma condição financeira que na verdade permite você comprar pinturas, Investir mais alto, vamos investir dizer. em menos Uhum, obras com mais valores, né? uhum, E pinturas, artistas famosos, né? Por exemplo, artistas de arte moderna, Semana de 22, né? uhum, Às vezes você vê que as pessoas adoram, elas ficam atrás de Tarsila, atrás da Anitta Malfatti, uhum, atrás de um de Cavalcante, de um Volpe, de um Guinhar. uhum, São extremamente artistas complexos de você comprar sem conhecimento nenhum, uhum, porque existem muitas falsificações, né? uhum. Então, a não ser que você fale assim, eu gostei dessa obra, seja de quem for. É, Mesmo que está assinada a Volpe, entendeu? Nem vou atrás para saber se é, se não é, é, porque eu gostei dela desse jeito, acabou.
né? Mas aqui se fica dentro da ilegalidade, né? Você está Sim. comprando algo que, na verdade, foi feito ilegalmente. Você está compactuando com o Exatamente, mercado ilícito, vamos dizer. exatamente, né? Sim. Então, basicamente, essas são as diferenças. Uhum. A gente tem, inclusive, o site ArtPrice, que eu uso bastante, Uhum. que eu já falei isso, inclusive, parece que eu estou fazendo propaganda do É. ArtPrice. É, não só ele, mas esses sites, essas plataformas, elas disponibilizam relatórios anuais do mercado de Uhum. artes. Em 2000, que saiu em, se não me engano, 2025, né, ele, na verdade, tinha uma retração do mercado como um Uhum. todo, mas ele tinha um aumento nesse colecionador Uhum. é, que compra obras mais baratas, Hum. né? Então, o colecionador que compra obras bem caras, tá nessa, nessa, nesse relatório, tinha encolhido um pouco em relação ao colecionador que investia em obras mais baratas. Uhum. Então, esse das obras mais baratas cresceu, Hum. né? No Brasil, Interessante. também deve ter crescido, no Brasil Uhum. também cresceu, visto que a gente tem galerias, um número maior de galerias, a gente tem Uhum. inclusive galerias especializadas em obras sobre papel, né, que são mais baratas, que, por exemplo, as gravuras, por exemplo. Sim. É, a questão digital, porque você pode achar isso, né, na internet, né? Uhum. Tem uma série de sites, as galerias têm site, elas Sim. colocam as obras lá, tem... Muitas vezes os próprios artistas colocam as Exatamente, obras hoje no Instagram, em exato. alguma mídia social e Exatamente. Então, divulga, vende por ali, né? você tem esse acesso mais fácil, Uhum. né? Então, você Sim. acaba vendo que formar uma coleção de arte não precisa ter milhões de dólares, como vender um cliente agora há pouco tempo, que custou quase 300 milhões de dólares. Não precisa disso, né? Com bem menos, você Você consegue consegue formar uma coleção. chamar uma obra de arte de sua, né? Porque se você fala assim, mas eu quero comprar um Volpe, bem, aí Volpe você precisa ter uma situação econômica Uhum. muito favorável, porque os Volpes, que são, né, os originais, vamos dizer assim, Sim. os de Cavalcante, eu vi recentemente um leilão de Cavalcante sendo oferecido por 1,5 milhão. Nossa, Então, assim, você precisa estar preparado para investir nisso. para investir valores que são bem mais altos. Sim. E você trazendo esse assunto e luz a isso, me trouxe um highlight do South by, que lá existe uma exposição que é justamente voltada para artistas. E eles expõem os posters deles, alguma outra peça, enfim, e eles comercializam isso lá. Então as pessoas vão para o South by Southwest já preparados, muitas vezes, com canudos, para ir lá e já adquirir um pôster, uma outra peça que o artista fez, né? Muitas vezes é impresso, é um silk manual, é uma coisa bem mais artesanal. E eu achei super interessante, porque realmente as pessoas vão e adquirem ali Ainda mais né, os seus cartazes, dentro de um né? espaço que é consolidado, né, de tecnologia, né, Exato. de como é que fala? De inovação Inovação. e tendências que estão, né, Uhum. tendo no mundo em Sim, relação a isso. Vamos dizer assim, é uma coisa a mais que você tem. Tipo, sei lá, eu comprei nesse lugar ainda, tá? exato. Né? Em tal dia e tal É época. porque você também, assim, eu acho que aí tem uma relação mais direta com o público, porque a galeria, o leilão, o lugar da venda de arte, assim, Uhum. ele é, ele é meio mitológico, né? As pessoas sempre acham que não vão conseguir alcançá-lo. Uhum. Assim, que não é qualquer um que entra numa galeria porque se sente inibido dentro da galeria, né? Sim. Mesmo assim, hoje você pode fazer, hoje você tem leilão digital. Então isso faz com que mais pessoas participem, porque as pessoas Uhum. podem, às vezes, ficam pensando, mas eu vou lá, ficar ali naquele Ficam negócio, fica inibidas. inibido, não Uhum. conhece, mas quer começar.
fica com medo de levantar a mão e aí o lance ser aceito, você nem estava querendo, aquelas coisas que Sim, são um pouco chavão também do que impede as pessoas de entenderem o mercado de arte de uma outra maneira, sim. né? Que ele não é algo inalcançável, mas ele Uhum, tem as obras que são inalcançáveis. Ele tem uhum, obras acessíveis. E o contato direto, você vê na internet, permite que você olhe para a obra, né, e fale assim, ah, eu gostei uhum. dessa obra aqui, eu achei legal, tal. E aí você pergunta o preço. Hoje em dia também cada vez mais esse espaço de compra e venda é um espaço confortável, as pessoas que te atendem, sabe? Elas te atendem com simpatia, com tipo, é, eu quero vender realmente algo para você, mas se você não quiser Uhum. comprar, tal, não são todas, mas também tem esse espaço de conversa onde você se sente menos avaliado, menos julgado, né? Sim. Tipo, afinal de contas, quem compra arte tem não sei quanto, não sei o que lá, esse tipo É. de coisa. Ou tem algum estereótipo, né? É, isso, na Uhum. verdade, é uma situação muito boa, que é o caso que a gente falou no início da digitalização. Ah, sim, que torna mais acessível, né? Torna mais acessível. Uhum. Legal. Não torna totalmente democrático, Mas mas um pouco mais um acessível. pouco mais acessível. Entendo. É o caminho, né? Antes realmente não era inacessível, agora ainda É, a gente está caminhando, né? começou também a haver muito uma questão de formação de novos colecionadores. Uhum. Porque tipo assim, os filhos, os netos daqueles que compram Clint muitas vezes, Uhum. ou de obras que são que são caras também, não nem porque no nível do Clint pagar 300 milhões, com certeza o neto não vai ter dinheiro para continuar vivendo bem. É. Mas na verdade a ideia de que você consegue Uhum. fazer com que as feiras, por exemplo, as feiras de arte acabam sendo isso também. Sim. Tanto é que tem um dia que é o dia dos colecionadores, são daqueles que realmente já vão lá para comprar, e tem os dias que você, como público leigo, pode ir lá ver como é que é, ver as obras, não sei o Uhum. quê, de repente alguém assim vai lá e perguntar, né? Uhum. Por isso é a formação de novos colecionadores. Interessante. Eu queria trazer um pouco o olhar aqui para a nossa região, né? Porque o Proconecta é uma iniciativa do Vale do Paraíba, né? E acontece em São José dos Campos, né, a capital metropolitana do Vale, como a gente chama, mas é, nosso maior propósito é realmente trazer acesso para as pessoas, para a audiência, para que eles também conheçam, possam também estar potencializados, né? Então, está na região do Vale do Paraíba, mas conseguir concorrer ou competir, vamos dizer assim, ser mais acessível também no mercado aí, Eixo e o São Paulo, por exemplo, né? Uhum. Você entende que isso é possível, a pessoa desenvolver ecossistemas de artes, né? Os artistas, as galerias, essas pessoas desse ecossistema desenvolverem arte, esse ecossistema de arte relevante também fora desse eixo Rio-São Paulo, Olha, pensando em interior, outras regiões? possível até é, né? Mas assim, eu acho não tem faculdade de artes aqui, tem em São José? Eu nunca Agora parei para você me pensar. pegou, É porque eu acho que não tem, né? Aham, Então isso já é. é uma questão que precisaria ter para formar esse Uhum. mercado, né? Mas tem, por exemplo, né, o Museu da Casa Brasileira que vai abrir aqui, né? Vem de São Paulo para cá, né? Tem de Uma São Paulo para notícia cá, recente que vai usar vai ser muito bom. A casa Olívio Gomes, né? é, vai Uhum. usar a casa que é do arquiteto Lino Leve, que é um arquiteto importantíssimo, né? Sim. E então vai estar nesse espaço, que é um espaço que é patrimônio, que é um patrimônio, né, Uhum. com o acervo do Museu da Casa Brasileira. Isso, né, ajuda uma maneira de formar o gosto das pessoas, de formar o olhar das pessoas para os objetos. Uhum. É uma possibilidade de educar as pessoas para sensibilizar para esse tipo de objeto, né? Uhum. Então, assim, eu sei que tem pelo menos assim, algumas galerias aqui,
né? Sei que também tem alguns antiquários. Estou falando assim porque eu não sou de São José, né? Então, Ah, estou sim. há pouco tempo aqui e ainda não me aprofundei em relação a tudo isso. Mas você precisa ter vamos dizer assim, políticas públicas que favoreçam a disseminação, né? Você precisa da Uhum, faculdade, você precisa de galerias, você precisa de eventos culturais que sejam ligados a isso, você uhum, precisa dos museus, você precisa, né, eh, ou instituições culturais, de maneira geral, que uhum. fomentem constantemente esse tipo de sensibilidade, né? Entendo. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer Uhum, que também daqui de São José para estudar em São Paulo uhum. não é tão difícil assim, né? Sim. Então, assim, a possibilidade de você ir para São Paulo, e aprender lá e voltar para cá, né? É. O Rio de Janeiro já fica um pouquinho mais longe, É. mas tem, porque ambas as cidades É, têm. e eu até imagino que muitas pessoas podem ter feito isso, né? Muitos cidadãos daqui mesmo, do Vale, região, tenham ido para São Paulo e Sim, até. porque se você vai para uma USP, por exemplo, não para uma fábrica, a fábrica é paga, né? Mas Sim. para a USP, você É. tem, né? Se você vai para uma FRJ, você também tem essa possibilidade, né? Uhum. Então, isso, de certa maneira, facilita. Legal. A gente já vai partindo aí para o final do nosso episódio. Infelizmente, a gente tem que acabar esse papo, tá muito É, interessante. Eu confesso que é um assunto, um tema que não é muito familiar para mim. Eu sou parte daquelas pessoas que talvez fica inibida e não entende que talvez possa ter um dia uma obra de arte em casa, né? sim. Mas tá sendo muito interessante, mas a gente tem que caminhar para o final. Antes, eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu acho que é bem relevante, bem pertinente aqui para nossa conversa, que é sobre o seguinte: qual é o maior risco para o futuro do mercado de arte brasileiro? A falta de investimento ou a incapacidade de reconhecer o próprio valor cultural? É um pouco de cada. A gente precisa de investimento para fomentar Uhum, o mercado, para fomentar as instituições. Por exemplo, se os museus tivessem uma verba maior para aquisição de obras de arte, né? Porque a gente não tem muito no Brasil política de aquisição, porque os museus no Brasil sofrem muito com a questão de repasses, uhum, no caso dos museus públicos, né? É, que são, acho que até talvez em número bem maior, né? Mas assim, mesmo os privados às vezes também sofrem, porque não é, vamos assim, uhum, barato você sustentar um museu ali aberto, uhum, né? Mas uma política de aquisição melhor ajudar, assim, por exemplo, na SP Arte tem uma ação nesse sentido. uhum, Algumas obras são adquiridas e depois elas são doadas a algumas instituições, né, tipo Pinacoteca, né, uhum, para as obras são doadas para esses lugares. Então você tem uma questão de eu compro a obra, ela passa para o museu, ou um museu que tem política de aquisição, que tem dinheiro para isso, né, uhum, sistematizado. E aí ele compra essa obra, ele vai, por exemplo, poder fazer uma parte, uma exposição com novas aquisições. uhum, E sim, se você ainda direcionar isso para a gente comprar arte brasileira, que é o que acaba acontecendo, né? uhum, Você vai ter mais artistas brasileiros sendo visto, né? Então, o investimento é importante para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma política cultural que viabilize melhor o funcionamento, por exemplo, dos museus, uhum, né? Para que eles consigam se manter, trazer exposições de fora e adquirir obras brasileiras, né? De artistas uhum. brasileiros. No outro ponto, que é o ponto da... Qual que é mesmo o outro ponto? Da falta de investimento e da Ah, incapacidade de reconhecimento isso também cultural, do valor cultural. isso também é preocupante, né? Uhum,
se a gente ficar pensando muito na questão do que é de fora é melhor que o nosso, Uhum. a gente ficar achando que a arte francesa é melhor, que a arte dos Estados Unidos é melhor, e não pensar que isso é uma arte que está relacionada àquele país, com o seu contexto Uhum. histórico, o seu contexto artístico, o seu contexto econômico, enfim, aí isso se torna um problema, né? A gente fazer Uhum. uma exposição que deveria passar por artistas brasileiros, mas que não passa, É. né? A gente achar que ir no museu, assim, você vai para Paris e vai no Vai Louvre. no Louvre. Aí mas aí aqui você pergunta para a pessoa, você foi no MASP? Foi na Pinacoteca? Não, nunca fui. Mas, cara, tá mais perto É do que verdade. ir lá. E não é que você não deva ir ao Louvre. Sim. Você tem que ir em todos os museus possíveis no mundo que você consiga ir. Aham. Mas aí parece que você não tá ligando para as coisas do seu quintal e tá olhando lá fora porque todo mundo vai no Louvre. Porque isso aí no Louvre é uma É. coisa, Mais chique. né, é bem turístico. Tem muita gente É, que vai, turístico. é um É. museu que tem uma coleção enorme, você nem consegue Sim, ver você aquilo tem tudo. vários dias para ver, né? Toda a coleção. É um museu que está muito assim, as pessoas falam o Louvre, um dos principais museus do mundo. É um dos principais museus do mundo, mas Uhum. a gente tem o MASP aqui pertinho, com Sim. coleções dos grandes mestres, Renascimento. A gente tem uma coisa que o MASP tem feito atualmente, que é inserir bastante obras de artistas contemporâneos, Aham. né, naquele espaço, que é o espaço dos Cavaletes. Então, Uhum. você tem Renascimento, você tem Barroco, você tem É. Impressionismo, o MASP tem muitas obras desse período, final do século XIX. Aham. Isso faz com que você, vamos Tenha mais dizer, contexto, tenha mais experiência, é, ganhe você, mais vi- repertório, você né? vivencia e valoriza aquilo que Aquilo que tem realmente aqui, faz, né? né? É. Gozado que quando você estava falando, eu pensei exatamente a mesma coisa. Em viagens, por exemplo, as pessoas às vezes se esforçam para ir em um museu lá no exterior, né, que é tão importante e tal, mas às vezes não valoriza de ir aqui visitar os museus que a gente tem aqui em Sim, casa, né? exatamente. Legal. Antes da gente terminar, eu quero fazer contigo um ping-pong rapidinho. Nossa, ping-pong. Sim, É, tá bom? Vamos lá? Vou fazer vamos. as perguntas, aí você diz o que você escolhe. Galeria ou plataforma digital? Galeria. Colecionador tradicional ou novos colecionadores? Novos colecionadores. Arte física ou arte digital? Para mim, arte física com 100% de certeza. Legal. Blockchain ou documentação tradicional? Blockchain. Mercado local ou internacional? Mercado local. Leilão ou venda privada? Acho que os dois são válidos. É ficar com leilão porque tem mais possibilidades, vamos dizer assim. Uhum. E a questão de você poder comprar coisas que às vezes o preço é mais barato do que a Uhum. Sim. Curadoria ou algoritmo? curadoria. Intuição ou análise de mercado? Com certeza, análise de mercado. Os dados não mentem. Arte ou patrimônio, como patrimônio ou investimento? Arte como patrimônio. Crescimento rápido ou consolidação estrutural? Consolidação estrutural. Muito bem. Helder Oliveira, muitíssimo obrigada Eu por que sua agradeço pelo participação convite. aqui. Legal falar de mercado de artes aqui em São José, né? Pro Uhum. Conecta. É, fiquei muito feliz e gostei muito. Realmente a gente tem que acabar, mas dá É, para ficar mas dá o para dia, ficar aqui o dia inteiro falando. conversando. Sim. E puxa assunto aí. Isso porque eu não sou nem expert em arte, né? Mas às vezes acaba sendo até melhor, porque tem, assim, é, as perguntas, assim, são realmente dúvidas, elas, na Uhum. verdade, não partem de um pressuposto, né, É, de que já tem uma certa certeza, né, sobre como é que funciona. Então, é, para mim, é legal. maravilha. É legal falar para quem não conhece muito o mercado, para que não precise demonizar o mercado o tempo inteiro. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, e tchau, tchau. Tchau, tchau.